Gente, eu fiz hoje uma enquete lá no Instagram perguntando ideias para que vocês viessem dar sua sugestão para alguns vídeos. Foram muitas ideias para a segunda fermentação com sucos, com frutas. Eu vou trazer, aos poucos eu vou trazendo. Mas eu separei aqui umas perguntinhas que eu achei bem interessantes. Se você quiser, qualquer hora eu faço de novo uma enquete dessa. Vai lá me seguir, @rosco.kombucha. Quem sabe a sua dúvida, a sua ideia, a sua sugestão, eu trago ela aqui para vocês, tá bom? Uma que eu achei bem propícia para essa época é dias de fermentação, como variar no calor e no frio. Faz muita diferença, né? Eu sempre comento que é difícil dar um tempo, dar uma receita. Quanto tempo de F1, quanto tempo de F2, sendo que a gente está num país com temperaturas tão diferentes. Eu moro em Santa Catarina, né, uma realidade diferente do norte e do nordeste do Brasil. Então aqui nós temos no sul verão e inverno, às vezes rigoroso. Então para quem começou aí a sua cultura, o seu cultivo no inverno, está chegando para o verão, vai observar algumas mudanças. A temperatura, um dos enganos que eu vejo acontecer muito é achar, né? Nós acabamos acreditando que por ser calor, em 5, 6 dias nós vamos ter uma bebida pronta. Não é assim. Porque as leveduras que gostam do calor, mas as bactérias não gostam de temperaturas elevadas. A média, a temperatura ideal ficaria aí na casa dos 25 graus, né? Isso seria assim o máximo, né, do equilíbrio aí que a gente consegue entre bactérias e leveduras. Se começar a subir muito a temperatura, além disso, as bactérias já não gostam. E são elas que produzem os benefícios dos componentes na nossa bebida. Quando está frio, quem já não trabalha bem são as leveduras. Então a gente sempre tem que ter aí, tentar equilibrar o tempo para ter uma bebida rica em benefícios, né, e saborosa. Então agora, no verão, qual é a nossa preocupação e os cuidados que nós devemos ter? Cuidar com o excesso de Scooby. Não pode ser um Scooby muito grande, não pode ser um Scooby muito pesado, muito grosso em relação à quantidade de chá. O ideal é usar em torno de 40 a 50 gramas de cultura, pesar mesmo. É lógico que depois com o tempo você não precisa pesar, você já tem noção que um Scooby às vezes de meio centímetro, um pouquinho mais, já fermenta 2 litros e pouco, né, de chá. Mas a média seria entre 40 e 50 gramas de cultura por litro de chá, tá? Então isso, no calor, nós temos que ter um cuidado a mais, uma atenção a mais. No frio, essa quantidade pode ser, esse 40, 50 gramas é uma média. Quando está frio aqui no sul, que a gente chega aí a 10 graus em regiões do Rio Grande do Sul, regiões altas mesmo aqui de Santa Catarina, do Paraná, a temperatura cai mais ainda. Então nós podemos aumentar um pouco isso. Aumentar até um pouco a quantidade de chá de arranque, né? Agora, no verão, nós temos que tomar bastante cuidado com essas medidas para que a fermentação não ocorra rápido demais. Esse rápido demais não é benefício pronto em tempo mais curto. Esse rápido demais é levedura se multiplicando em excesso, é levedura trabalhando demais e quebrando o açúcar rápido demais, enquanto as bactérias estão lentas, tá? Então, uma dica é cuidar com a quantidade do Scooby. Outra dica eu tenho essas suqueiras, quem segue ali no Instagram vê, às vezes eu faço, né, os meus posts aí nas costas ficam as minhas outras suqueiras, mas eu não faço fermentação contínua, eu faço um lote, depois eu lavo, higienizo, começo um outro pote novo. Então no verão, mais cuidado com isso, porque é interessante que aqueles resíduos que ficam no fundo sejam sempre descartados, a sua suqueira seja sempre higienizada, o seu vidro sempre limpo a cada fermentação. O ideal, mesmo com calor, é que a gente tente deixar 10 dias de F1, tá? Tem estudos científicos que foram feitos a 30 graus, a 36 graus, então uma temperatura alta, e mostra que certas vitaminas aparecem ali no 8º, 9º dia, o ácido glucônico no 10º dia, o glucorônico alcança o pico ali com o 12º dia. Então mesmo com o calor, as bactérias que produzem para nós os benefícios, elas demoram um pouco mais para trabalhar. E as leveduras quebram o açúcar tudo ali no 1º, 2º, 3º dia, né? Colocam um monte de açúcar disponível, enquanto elas estão mais lentas. Então nós temos que ter esse cuidado, esse controle de sempre higienizar. Cada fermentação você tira, lava, higieniza o vidro, cuida com o peso do Scooby, tenta arrumar um lugar fresco na casa, um lugar arejado.
não dentro de armário, né? A gente precisa de circulação de ar e não na cozinha também. Agora eu filmo, eu trago para a cozinha, mas os meus scoobies, as minhas fermentações não ficam na cozinha. Vamos falar outra hora sobre contaminação também, que me pediram, tá? E a cozinha não é bom para a gente manter, porque na cozinha são nas frutas, nas verduras, que vêm os contaminantes que alcançam os nossos lotes, que alcançam a nossa fermentação e acaba contaminando a nossa bebida. Outro assunto que já comentei ali no Instagram esses dias, diferença entre culturas, entre scoobies. Todo scooby, gente, é diferente, não é igual. Tem pessoas que pensam que é tudo igual. Se eu botasse aqui meia dúzia de copo de água, água da torneira, água de filtro, água de chuva, água de poço, gente, e olhar, ia imaginar, achar água filtrada, água mineral, que é tudo igual, mas não é. Se você pesquisar, você vai ver que tem componentes diferentes. Então, primeiro que quando você recebe uma cultura, ela vai adquirir muito das leveduras, daquilo que está no ambiente. O nosso ambiente é rico, né? Então, no ambiente, nós temos ali naturalmente micro-organismos. Nós temos nas plantas, nós temos nas árvores, nós temos nas folhas, né? Nós temos nas frutas, nas verduras. Então, as culturas, elas vão com o tempo, os scoobies, eles vão sendo alterados com o passar do tempo, em cada residência, em cada lar, em cada casa. Tem também hoje empresas que são específicas, elas cultivam especificamente para comercialização. Tem vários países, né, gente? Eu tenho algumas dessas culturas, mas tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, diversos países tem já empresas que fazem só isso, né? Que são especialistas não só do kombucha, mas também das culturas do leite, enfim, são especializadas nessa área e elas pesquisam e avaliam tanto as culturas, às vezes algumas avaliam a bebida, e mostram a diferença de variedade de micro-organismos que tem numa e outra. Então tem culturas, por exemplo, que tem entre bactérias e leveduras, às vezes umas 8, 10 variedades diferentes, enquanto outras que tem 15, 18, né? Então algumas nós temos o conhecimento do que tem ali, e algumas outras nós nem sabemos o que tem naquele Scooby. Então todo Scooby é diferente, vai produzir um resultado diferente, né? E isso difere também de acordo com a região, da origem. Se nós formos falar nisso, a gente já vê a diferença lá na origem, que surgiu com uma cultura, e nós temos 3 bem antigas, que é o Jun, que é fermentado com mel, né, que é o chá e mel, chá verde ou branco e mel. Nós temos o Scooby do kombucha tradicional, e nós temos também o Himalaia, que é fermentado no suco. Então essas culturas são bem antigas já, e elas foram se adaptando naturalmente conforme o ambiente. Hoje, como eu disse, tem empresas que se dedicam exclusivamente a isso. Então todo Scooby é diferente. Se alguém te diz não é tudo igual, eu, Rose, vou te dizer que é tudo diferente, né? E você pode pesquisar, tem estudo científico também, um estudo de 2014, onde o autor do estudo pesquisou daí culturas de alguns países diferentes, e ali ele foi vendo que algumas têm bactérias lácteas, outras não têm, algumas têm determinado levedura que outra não tem, então elas sempre são diferentes entre si, tá? Outra pergunta, se o açúcar faz diferença, se potencializa a fermentação ou não. O açúcar, o que nós sabíamos até uns 10 anos atrás, o que a literatura trazia, era que nós poderíamos usar de 70 a 100 gramas de açúcar por litro de chá, tá? Então isso é, né, uma variação até grande de 70 a 100 gramas. Hoje já tem estudos com 50 gramas de açúcar por litro, até um pouquinho menos, já se foi feito, e se observou que ele produz os benefícios, se eu usar 45, 50 gramas por litro, vai produzir a vitamina C, vai produzir o ácido glucônico, o ácido glucorônico, então eu posso sim reduzir a quantidade de açúcar, principalmente para quem está fazendo algum tipo de dieta ou tem problemas de diabetes, quer consumir a bebida, pode reduzir a quantidade de açúcar. Não quer dizer que depois na F2 vai ficar a mesma, que eu vou ter um Scooby, digamos, com a mesma espessura, porque a bactéria que forma o biofilme, ela precisa da glicose, ela utiliza a glicose para formar o biofilme. Então a minha dica, se você quer reduzir
o açúcar na sua fermentação faça um hotel, já tenho aqui vídeo do hotel, faça um hotel e naquele hotel você usa uma receita com umas 80 gramas. A receita que eu uso é 80 gramas de açúcar por litro e não se eu for fazer uma F2 dele puro ou como de algum tipo de chá ou fruta, eu não acrescento açúcar na minha segunda fermentação. Então eu faço, a minha receita 80 gramas de açúcar, deixo em média 10, 12 dias e uso no meu inverno, aqui no meu frisão de Santa Catarina, eu estava usando em torno de 7 gramas de chá. Agora no verão, de repente eu volto para 5. Sempre usei 5 gramas de chá por litro, né? Então se você quer reduzir o açúcar, deixe um hotel com uma receita de 80 litros, olha gente, de 80 gramas de açúcar e tire um scoop daquele, 1, 2, 3 e faça a sua fermentação com uma quantidade menor. No próximo lote, se não formar um scoop tão bonito, você vai pegar aquele scoop que estava ali, que você estava usando, você devolve ele para o hotel e retira outro. Você vai fazendo um rodízio com as suas culturas, elas sempre vão ficar ali no seu hotel fortinhas, fortalecidas, e você vai poder fazer uma fermentação com uma quantidade menor de açúcar, tá? Então, faz diferença, né, gente? Para quem não quer consumir, para quem não pode consumir. A segunda fermentação você pode fazer, eu já aproveitando outra pergunta, se a segunda fermentação é necessária, ela não é. Depois que a bebida passa aqui 10 dias, 12 dias, ela está pronta com todos os benefícios. É claro que se eu levo ela para a garrafa, assim, pura, ela vai continuar trabalhando, né? Mesmo porque ainda continua uma certa quantidade de oxigênio. Quando o oxigênio terminar dentro da garrafa, os micro-organismos que não precisam dele continuam atuando ali dentro e vão produzindo, vão trabalhando, eles não param, né? E vão produzindo propriedades para nós. Mas a bebida, todos os estudos científicos que eu não conheço, se pode ser claro, né, que exista, mas eu não conheço estudo científico feito após a segunda fermentação. Os estudos científicos que nós temos, dizendo que produz ácidos, vitaminas, a quantidade de aminoácidos enorme, estudo depois de 10 dias, 12 dias, 14, 17. Nós temos estudos que levaram a bebida até 60 dias e foram avaliando a cada 5, 6 dias, avaliando o que acontecia aqui dentro. Então nós já sabemos muita coisa, já tem cientistas aí apaixonados pelo kombucha no mundo, né? O que nos faz ter aí acesso a essas informações. Então, mas ela está pronta, os estudos que nós temos sempre são na F1. Então você pode beber daqui, se quiser, direto da suqueira, quem tem, e levar ou não para a segunda fermentação é uma opção para saborizar, uma opção para o gás. Tenho aqui, para quem tem dúvida, sempre pergunta do gás e dúvida com gás e não gera gás, eu tenho um vídeo aqui também falando especificamente sobre isso, tá bom, gente? Eu acho que por hoje era isso. Como eu disse, se você quiser, vai lá, eu vou fazer talvez uma vez por mês, eu faço ali uma enquete, quem sabe 2 vezes por mês, vamos ver. Faço uma enquete, o meu filho tá me olhando de cara feia lá do outro lado, o que quer que eu faça mais, mas vamos ver o que eu faço. Faço uma enquete e você vem dar a sua sugestão para vídeo, a sua pergunta, e eu venho aqui responder. Às vezes eu respondo lá pelo Insta também, né? Mas qualquer coisa, lá eu mostro o meu dia a dia, eu mostro aquilo que eu faço, eu mostro minhas fermentações, tudo que acontece no dia a dia eu publico ali no Instagram. Para quem quer fazer uma troca, também mostrar o que você está fazendo, vai ali para o grupo do Face, Kombucha Ciência e Saúde. Lá é o local que você mostra aquilo que você faz, tira a sua dúvida, mostra a sua receita, porque a gente sempre dá aqui umas sugestões, mas vocês têm que incrementar, adaptar, mudar, né, gente? Nosso país é tão rico. E não só o nosso país, né? Tem gente me seguindo da Espanha, de Portugal. Obrigada para o pessoal de fora, beijo para vocês. Mas nosso país, a diversidade que nós temos de frutas, de plantas que nós podemos utilizar no nosso kombucha é gigantesca e nós temos que aproveitar isso, tá bom? Um beijo e até outro dia. Tchau, tchau.